Olá, seja muito bem-vindo, está no ar mais um Conversação. Bom, todo mundo sonha em voar mais alto, em administrar melhor o seu tempo, em ter mais espaço na agenda, enfim, se organizar melhor. Mas nem sempre querer é poder, não é assim que se fala? Negativo. Querer é poder sim, e é por isso que eu converso hoje com a coach Cris Graeff, que vai ensinar pra gente direitinho o caminho pra gente aprender a se organizar melhor, né, Cris? Olá, minha coach querida. Bom estar aqui, estou muito feliz. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. Hoje eu tô fugindo um pouquinho do foco do programa, né, onde sempre eu tô contando histórias de vida, mas é porque eu tô fazendo coaching e tô achando assim uma experiência maravilhosa. Acho que é uma coisa, uma ferramenta de crescimento pessoal que todo mundo deveria experimentar. E aí por isso eu resolvi trazer a Cris, porque de certa forma, se você aí de casa nunca teve a oportunidade de experimentar, acho que dessa entrevista aqui de hoje, com certeza você vai tirar um pouquinho da mensagem que a gente tem para passar, né, Cris? Vamos começar então explicando para o pessoal de casa exatamente o que é o coach, o coaching, né? Porque é uma coisa relativamente nova, é um nome novo que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, né? Tá muito na moda, né? Então. Primeiro, é o que você disse no começo, sobre ensinar. O coach, o papel do coach é compartilhar. Então a gente já começa por aí. Para quem está em casa, o que a gente vai conversar um pouquinho aqui é compartilhar algumas informações que melhoram o nosso dia a dia. E é possível sim fazer tudo isso que você disse, sonhar, querer mais, ir mais alto, voar mais alto, isso é possível. Então o que é o coaching? O coaching nada mais é que uma palavra em inglês que quer dizer treinamento, e ele surgiu muito recentemente, não tem tantos anos assim, na década de 90, com um autor chamado Timothy Gallwey. Ele escreveu O Jogo Interior do Tênis, um livro que está disponível para todo mundo adquirir nas livrarias, e ele foi convidado para trabalhar o funcionamento do jogo do tênis para os executivos, para o mundo corporativo. E aí isso foi ganhando uma proporção maior. Então, todas as pessoas que trabalham com coaching, de certa forma, elas também se inspiram nesse livro, nesse autor que a gente até costuma dizer que está entre os pais do coaching, para poder estimular as pessoas com as regras dos jogos. E o coaching nada mais é que você estar num estado A e querer chegar no estado B. Para esse processo acontecer, a gente tem uma ponte que liga o estado A para o estado B. Esse é o processo de coaching. Então, de uma forma muito resumida, o papel do coach dentro do coaching é desconstruir conceitos, quebrar paradigmas dentro daquilo que o coach, que é o cliente, porque coaching é o processo, coach é o profissional que faz o processo e coach é o cliente que faz esse processo. Então, é ajudar a desconstruir isso, mas coaching é para estimular as habilidades internas que você tem para que você possa usar isso a seu favor, ou seja, potencializar suas habilidades internas, comportamentais, técnicas e de conhecimento a seu favor, para você ser mais bem-sucedido, mais feliz. O coaching é para a gente ser mais feliz também. Ajudar a pessoa a sair do ponto A, como você disse, e chegar no ponto B sem se perder no meio do caminho. Porque eu acho que é muito isso que acontece. Sim, mas a gente se perde no meio do caminho. Todos nós nos perdemos no meio do caminho. Mas o importante é a gente ter essa base sólida quais são as ferramentas que a gente está utilizando, até para a gente poder retomar o caminho que a gente quer. Porque todo mundo diz assim, eu tenho várias metas e eu estou trabalhando com várias metas ao mesmo tempo. O ideal dentro do processo de coaching é que a gente trabalhe com uma meta de cada vez, que fica no alto de uma escada, ilustrando para todo mundo entender, no alto de vários degraus, e esses degraus são focos de meta. Aí a gente não se perde pelo caminho. Então, quando a gente consegue se perder um pouquinho, é porque a gente desviou do foco que nos leva à meta. Tá. Você me disse assim agora que a gente tem várias metas e a gente tem que ir focando em cada uma delas em separado. Sim. Mas hoje em dia, acredito que muitas pessoas, assim como eu também, às vezes tem mais de uma profissão, exercem mais de uma atividade. E não só falando em profissão, às vezes a pessoa tem uma só profissão, mas ela também estuda ao mesmo tempo, e ela é mãe, e ela é esposa, e ela de repente realiza um trabalho voluntário, enfim, acaba que a gente atua em várias frentes. E nem sempre dá para priorizar uma delas.
né? Então dá, ainda assim, se a pessoa precisa, dá para ela conseguir se desenvolver nessas várias frentes. O coach também ajuda, ou você realmente tem que focar e falar, não, eu vou fazer uma coisa de cada vez? Nos nossos dias atuais, não dá pra gente focar só em uma atividade. Todos nós somos multifuncionais, multifacetados, nós trabalhamos com várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes mais de uma profissão. Às vezes a gente é professor, também trabalha enquanto empresário, enfim, acumula a função de mãe, esposa, nós mulheres, mãe, esposa, dona de casa, porque tudo precisa funcionar. Os maridos, os homens também, se casados ou não, acumulam várias funções de estudar, trabalhar. Isso tudo é possível desde que a gente faça uma boa administração das atividades no tempo. Todo mundo, assim, grande maioria que nos procura para fazer coaching, Cris, eu quero que a gente trabalhe a administração do tempo. É o que mais te pedem? É o que mais nós ouvimos hoje no geral. Às vezes eu vou dar uma palestra, às vezes a gente está conversando dentro das empresas, porque eu trabalho também em loco, e as pessoas querem sempre administrar o seu tempo. E eu sempre digo que não é administrar o tempo, mas sim administrar as atividades dentro do tempo. Porque o tempo é igual para mim, igual para você, igual para todo mundo que tá aqui hoje, quem nos assiste. Nós temos as mesmas 24 horas, mas é se organizar. Então, eu costumo dizer, na sessão de coaching, para você administrar todas essas atividades, o tempo a gente sempre trabalha com 3, né? Dia, mês e ano. Né? A gente trabalha com década, século e milênio. Dentro da administração das atividades, a gente trabalhar com importante, urgente e circunstancial. Olha, essa dica é boa, hein? Essa dica é boa, fique ligado. Importante, urgente e circunstancial. O que é importante é você trabalhar todas as atividades que você precisa fazer. Aí você vai encontrar a melhor forma de administrar isso. Como? Com uma agenda, um post-it, com um caderninho, uma caderneta, alguma coisa, um bloquinho na sua bolsa, caneta. Eu tenho essas coisas ao meu alcance, dentro do carro, em casa, no escritório. Na mão, né? À mão, porque eu preciso anotar. A gente já não consegue, com o volume de informações que a gente vive hoje, confiar só na memória. Ou confiar só no, tudo bem, eu vou fazer para você. Isso a gente se arrisca muito, e é o que eu falo para os coaches todos. A gente precisa se organizar. Isso a gente lista o que é importante. E primeiro, o mais importante. As pessoas buscam hoje o porquê que o coaching está em alta, o processo de coaching. Porque nós não podemos mais ser só eficientes, nós temos que ser eficazes. E um dos hábitos das pessoas altamente eficazes, segundo Stephen Covey, autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é justamente esse. Primeiro, o mais importante. Então, dentre as 24 horas, listar o que é mais importante para ser feito. Começar por uma ordem de primeiro mais importante. O que é urgente não é mais importante. Ele é urgente. Então, o urgente passa na frente. O urgente tem que ser resolvido. Se você deixou de entregar aquele relatório, se você tem que terminar algo que você precisa entregar ou dar o retorno para o cliente, você sabe que já é urgente, faça. E deixar um tempo dentro do dia para os assuntos circunstanciais, como você recebe um convite para almoçar com alguém, você precisa levar o seu filho ao médico porque isso foge do nosso controle. Então, se nós tentarmos dividir o nosso tempo nesses 3, importante, urgente e circunstancial, a gente tem grandes chances de chegar ao final do dia e ver as atividades em grande maioria resolvidas. Entendi. Sabe que dia hoje? É dia de aproveitar na Depil. Faça seu tratamento e fique com a pele lisinha e bonita. Você não gasta quase nada. Apenas R$ 385. Ligue já e marque sua sessão. Estamos de volta hoje falando sobre coach, a terapia que está na moda. A gente pode chamar de terapia, Cris? Muita gente confunde, mas coaching não é terapia, porque nós não temos fim terapêutico. A gente não trabalha, a gente não tem nenhum fim de medicina. O coaching é um processo de auto-performance, que você vai trabalhar presente e futuro. E a terapia, ela tem a autonomia de voltar ao passado, de reviver algumas coisas do passado, mas o coaching é focado para o futuro. Então, coaching não é
terapia. Essa é a diferença Isso, básica, assim. Isso. Quais são os tipos? Porque o coaching, ele tem vários tipos, né? Várias não é vertentes. só... E quais são essas vertentes? A gente tem o coaching de vida, que são pessoas que focam para a sua vida pessoal, então querem trabalhar o equilíbrio entre o profissional e a vida pessoal, família, finanças, que isso entra na vida pessoal. A gente tem o coaching executivo, que é um coaching voltado para aquelas pessoas que são da liderança e que precisam ter as suas habilidades desenvolvidas para atingir alta performance junto aos seus liderados e resultados, porque é importante a gente dizer, coaching, ele envolve pessoas, processos e resultados. A gente acorda para dar resultado. Então, o coaching executivo trabalha, todos os coaches, mas o coaching executivo é o resultado para o líder, para aquela pessoa que tem uma equipe para liderar. A gente tem o coach líder, que ele trabalha nas empresas como uma pessoa focada só para liderar equipes também. E a gente tem o coaching de vida, o coaching executivo, o life coaching. Os nomes, eles vão mudando. De acordo com a necessidade do cliente. Tem nomenclatura em inglês, tem nomenclatura em português. Mas o coaching executivo, o coaching de vida, esse coaching que a gente faz para equilibrar a vida pessoal e vida profissional é o que está mais em evidência. Entendi. Na prática, como se dá o coaching? Porque eu imagino que as pessoas em casa ficam se perguntando, como é que é? Será que é igual terapia? Eu vou deitar num divã, eu vou ficar sentadinha? Quero saber exatamente, o cliente chega e como é feita uma sessão de coaching. O coaching executivo GRAEF, o coaching que eu, Cris GRAEF, executo, eu vou falar de como a gente trabalha na empresa. Nós reservamos 1h30 para todos os coaches. Eles chegam, é um horário individualizado, uma sala reservada, onde você chega, não tem o divã, você não deita, mas tem todo um espaço preparado. Um ambiente próprio, né? Para que você se sinta acolhido. A metodologia que nós utilizamos na GRAEF é uma metodologia de acolhimento. Acho que nós já somos julgados, nós já nos julgamos, né? A gente já faz um auto-julgamento o tempo todo. Então, quando você procura um profissional para você se desenvolver, você precisa ter muita confiança nesse profissional, você precisa gostar muito desse profissional, porque ali você vai trabalhar o seu SWOT o tempo todo. As suas fortalezas, suas fraquezas, suas ameaças e as suas oportunidades. Então, é 1h30 reservada. Vai se abrir, né? Vai contar sobre você. E é importantíssimo para quem está buscando um profissional em coaching, procurando um coach, que esse profissional, ele não pode julgar. Nós estamos na nossa sala de coaching esperando para dar todo o suporte. Você está subindo uma escada e o coach, ele está o tempo todo te amparando. Ele vai estar ali com você se você desistir, se você cair, se você prosseguir. Mas julgar e expor aquilo que é conversado de forma alguma. Então precisa haver uma relação de confiança. Então 1h30 de sessão, uma vez por semana, num espaço reservado, num espaço onde a pessoa possa se sentir acolhida. E a semana... Nada mais é que um bate-papo gostoso e troca de ideias. Troca de experiências. As pessoas acreditam muito que com o profissional coach, você vai para aprender. Não, o coach ele vai para compartilhar. Enquanto eu faço as sessões de coaching, eu estou compartilhando experiências e aprendendo com elas também. Eu acho que isso muito vai de encontro com uma observação que eu coloquei aqui, aí você me diz se eu estou certa ou não. A gente tem muita facilidade em enxergar o outro, enxergar o problema do outro, dar conselho para o outro, mas a gente não tem, acredito, né? Eu sou assim, acredito que muitas pessoas, pelo que eu converso também, pelo que eu conheço, a gente não tem essa mesma facilidade na hora de olhar para si. E o coach ajuda muito nisso, né? De te revelar, de te forçar a se conhecer melhor. Só a evolução quando há questionamento. Então, o papel do coach o tempo todo é questionar. Então, você vai me falar quais são o seu olhar sobre as situações, o que você quer, e o tempo todo a gente vai questionando para que aí a gente possa extrair as respostas que estão dentro do próprio coach, né? E que o papel do coach é simplesmente conduzir esse caminho. Quando a gente fala IEA e ED, estado atual, estado desejado, o papel do coach é justamente levar a pessoa a enxergar habilidades adormecidas, conceitos que não
o ajudam, paradigmas que não tiram essa pessoa do lugar. Então, é mais fácil a gente olhar para o outro. Mas o processo de coaching, se ele é aceito pelo coach, porque às vezes nós somos convidadas, eu sou convidada a fazer algum processo de coaching empresarial e muitas vezes os empresários eles querem investir naquele profissional, mas ele não está aberto. O coaching, a pessoa precisa querer. Quando você quer, você se aproxima muito mais da sua meta, muito mais rápido. Existe algum tipo de problema recorrente, Cris? Por exemplo, de 10 pessoas que sentam lá na sua frente, 9 querem alguma coisa bem específica? 9 de cada 10 pessoas que me procuram hoje, 11 pessoas querem administrar bem a agenda. Que é o que você falou. Né? Essa é a maior procura. Outras pessoas querem equilibrar vida pessoal e vida profissional, porque a gente tem trabalhado muito mais que 12 horas por dia, grande parte. E a gente quer ter qualidade de vida. Homens e mulheres têm desejos diferentes? Não. Muitas pessoas me perguntam isso lá na GRAEF. Eu tenho desejos diferentes dos homens? Ou ou os homens perguntam, ou as pessoas que nós atendemos perguntam. As pessoas que são da TV, por exemplo, elas já têm tudo muito claro, né? Porque elas trabalham com comunicação. Todos nós somos, eu brinco, feitos da mesma partícula, a partícula da busca por resultados. A gente quer resultados, independente da profissão que a gente ocupe, nós estamos sempre almejando. Se a gente não almeja, se a gente não quer, é porque a gente está estagnado. Então é para a gente pensar, eu tenho que ser a mudança que eu quero. Então não há diferença entre homem e mulher. Eu tenho coaches de 50, 60 anos e tenho coaches de 18, 17 para 18 anos. Tem uma coach agora de 15 anos que está ingressando semana que vem porque tem dúvidas do que fazer quando chegar a hora do vestibular. Ai, Jesus, 15 anos. E que nós já tivemos, um dia desse nós tivemos essa idade, mas a gente sabe que o tempo todo nós temos questionamentos. Então isso a gente precisa ter alguém para nos ouvir. Para ajudar, né? Eu falo que todo mundo, independente por eu ser coach, mas todo mundo devia ter o seu tempo na semana e o seu coach para poder sentar ao lado e fazer uma reflexão, né? Vamos para o intervalo? Vamos. Já a gente volta, não saia daí. Um canal feito para você e por você. Mais de 40 programas no ar 24 horas. Saúde, educação, meio ambiente, tecnologia. Tudo que é destaque está aqui no canal da gente. Da infância à terceira idade, assuntos polêmicos, fatos curiosos, dicas de profissionais, segredos da cozinha mineira. No campo ou na cidade, lá está o canal da gente. Conexão. Na internet, mais de 20 mil acessos. Com apenas um clique, você acompanha a programação ao vivo de qualquer parte do país e do mundo. Interatividade nas redes sociais. Milhares de seguidores no Facebook, no Instagram, no YouTube. É só curtir e compartilhar. Campanhas promocionais, sorteios, participação nos programas. Aqui o seu espaço está garantido. Uma rede que não para de crescer. Mais de 180 mil telespectadores ligados no canal da gente. Aqui a sua marca tem mais espaço e maior visibilidade. Canal da Gente, um canal feito para você e por você. Estamos de volta com Conversação falando sobre coach. Cris, perguntinha que não quer calar. Como fugir daquele formato? A gente começa o ano planejando, desejando, uma lista enorme de coisas que você quer fazer e termina o ano frustrado, porque você olha para trás e fala, nossa, não fiz nem metade. Como fugir disso? Como fugir, não. Como ou não, né? Como resolver, isso, né? Eu acho que melhor ainda, né?
Nós somos muito exigentes, né? A gente tem vivido uma época, até tem um livro muito bom que chama Inteligência Positiva e fala de todos os tipos de sabotadores que nós temos internamente. Um deles é a gente nunca avaliar positivamente tudo que a gente fez. Nós vivemos um bombardeio de informações, como nós já falamos hoje, muito grande. O bom é você listar sempre tudo o que você vai fazer. Segundo, ter um planejamento e terminar o ano avaliando tudo o que você conseguiu implementar e o que você não conseguiu e perceber quais foram os gargalos, quais foram os gaps que você deixou em aberto que te impediram de realizar aquelas tarefas. Mas o problema é que muitas vezes nós nos colocamos metas extraordinárias, muito grandes. A gente quer emagrecer, a gente quer trabalhar loucamente, a gente quer ter tempo para a família, a gente quer ter tempo para brincar com os filhos. Eu acredito que a gente precisa ter detalhadamente o que a gente quer fazer, mas levando em consideração que nós somos seres humanos. De repente tem que ser mais realista ali na hora de estabelecer as metas. O tempo todo. Eu acho que esse realismo nos ajuda. Nós precisamos trabalhar com desejos, porque a gente sonha muito, mas sonho é intangível. Eu sonho em ganhar na loteria, eu sonho em ficar rico. Isso é intangível, pode acontecer ou não. Agora, eu desejo trocar de carro e eu avaliar, eu vou conseguir trocar de carro esse ano? Quais são as ações que vão me facilitar alcançar essa meta? Mas se eu não sei que aquilo é inviável, não adianta eu terminar o ano frustrado. O importante é a gente trabalhar com planejamento. A gente sempre se planejar. O que eu quero fazer? Quero viajar no final do ano? Eu quero trocar de emprego? Eu quero crescer na carreira? Então, colocar isso no papel para aí no final do ano, no ano que chega, a gente avaliar. Não atingir todos, mas se você já atingiu mais de 60% das suas metas, já tá ótimo, porque senão a gente fica com o chicotinho da autoflagelação e a gente não vai atingir. E aí desmotiva e aí que não vai pra frente mesmo. E aí você não consegue continuar desejando. Eu acho que a gente tem tudo para ser feliz. A necessidade é a mãe da oportunidade. Sim. Então, se você está passando por alguma dificuldade, se você está em casa hoje pensando, eu quero fazer, mas não dá certo, eu não consigo, é porque você está usando a estratégia errada. Mas todo mundo é passivo de ser melhor, de crescer. Isso não é papo de coach, isso não é papo de autoajuda, de quem está só motivando, não. Todo mundo é passivo. Eu digo sempre nas sessões de coaching, a gente tem ferramentas para se aplicar em qualquer ação, qualquer. É só querer. Só querer e buscar as ferramentas certas. Certo. Cris, quem é o profissional de coach? Eu fiz uma enquete na rede. Sim. E me fizeram essa pergunta. Quem é? Ele é formado em quê? Qual é a sua especialidade, né? Sim. Antes do coach? Quem é exatamente esse profissional? O profissional de coaching, o coaching em si, o ideal é que a gente procure uma pessoa sempre formada. Existem várias escolas e institutos no Brasil que formam profissionais para atuarem nessa área. Por quê? Por exemplo, eu sou formada pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, que tem um reconhecimento e selo internacional. Esse selo, essa escola é da Europa. Então, eu procurei no Brasil uma escola que atendesse as minhas expectativas. Eu sou administradora, mas na minha formação internacional eu encontrei psicólogos, eu encontrei engenheiros da Petrobras, eu encontrei muita gente fazendo o coaching, a certificação para se conhecer e também poder atuar como coach. Mas existem coaches que são psicólogos, administradores, que trabalham com RH. A minha vida sempre foi do plural. Então eu fiz administração, me especializei em gestão de pessoas e o coaching foi uma consequência, então foi abrindo um leque. O importante é conhecer bem o currículo e o espaço daquela pessoa que vai te atender e a idoneidade daquela pessoa, porque são informações sigilosas, informações que você traz de dentro. Então é um conjunto. Então ser coach, o importante é que ele tenha uma formação em coaching. E pesquisar sobre a pessoa com quem você vai trabalhar, né? O que você acha dos livros de autoajuda? Eu gosto muito dos livros de autoajuda, eu gosto muito de Augusto Cury, eu gosto muito de Rubem Alves, eu gosto de escritores que me acrescentam. Existem muitos livros por aí que são desperdícios, que eles não te acrescentam em nada. Então, eu acho que a gente precisa sempre buscar uma boa sinopse, o que aquele livro vai te acrescentar
para que realmente você possa investir o seu tempo para leitura, que já é tão escasso o nosso tempo. Mas livro de autoajuda... Você acha válido? Acho válido se esses autores têm um bom currículo no mercado. Acho que isso, pesquisar. A gente sempre deve pesquisar tudo, né? aquilo que a gente vai absorver. Você está buscando aquilo que é bom para você. Entendi. Tem como a gente finalizar? Eu queria te pedir, propor que você passasse para o pessoal de casa um exercício de reflexão, alguma coisa para o pessoal terminar o programa e já sair pensando, assim, na vida. Ficar querendo voar alto, né? Querendo voar alto. É o que eu disse. Nós todos, seres humanos, geralmente a gente foca no negativo. Eu não sou tão bom nisso, eu não sou tão boa naquilo. A proposta do processo de coaching é sempre focar naquilo que você é bom. Então, primeira dica, faça uma lista de 10 atributos positivos, de coisas de comportamento que você queira ter, que você quer ter. Coloque isso e pense como que você pode vir realizando aproximando daquele atributo. Então, eu quero ser mais organizada. Como? Como que eu vou fazer isso? Quando que eu vou começar isso? Quais são as pessoas que podem me ajudar nesse processo? Listar esses atributos, listar todos os pontos que você acredita que vão facilitar a sua agenda, a sua vida, colocar no papel. Um exercício mesmo, você né? Eu acho que colocar um espelho na nossa frente e perceber aquilo que você é bom e aquilo que você não é. Mas a gente não é bom em tudo, ninguém vai ser bom em tudo. A gente é bom em determinadas áreas. Então, aquilo que você é bom, liste 10 atributos que você queira colocar em prática. Esse já é um exercício. E eu acho que vai funcionar, hein? Porque é bem Com isso certeza. mesmo, né? Às vezes a gente quer tanta coisa, mas não para pensar. Poxa, eu quero, mas como é que eu vou fazer para chegar até lá? Cuidar da gente. Então, fazer esse exercício já é Lembrar o primeiro sempre, passo. Fernanda, a gente precisa ter iniciativa, mas a gente não pode esquecer da acabativa. Ai, adorei isso. Iniciativa, às vezes todo mundo tem, mas vai faltar acabativa. Obrigada. Adorei. Foi tão rapidinho, Obrigada. né? Amei. Obrigada, Cris, pela sua presença aqui hoje. Sucesso para nós. E também muito obrigada a você aí de casa pela companhia. Obrigada ao Rio do Naturalmente, que cuida do meu visual. Obrigada a Gregory, que me veste. Obrigada a Madu Semijoias e obrigada também a Graef Soluções Corporativas. Muito obrigada a você pela companhia. Eu te vejo na nossa próxima edição e quer falar com a gente? Mande um e-mail, conversação@canaldagente.com.br. Um grande beijo e até lá. Tchau!